Há 66 milhões de anos, uma rocha do tamanho de uma montanha rasgou o céu e atingiu a Terra. Fim de jogo. Num piscar de olhos cósmico, o reinado de 150 milhões de anos dos dinossauros foi reduzido a cinzas. Mas, e se tivesse errado? E se o asteroide tivesse passado, inofensivo pela órbita da Terra? O dia que definiu o nosso destino nunca aconteceu. Bem-vindo ao mundo como ele deveria ser. Bem-vindo ao planeta dos dinossauros. Este não é o mundo que você conhece. É um planeta onde a evolução seguiu o seu curso implacável por mais 66 milhões de anos. Aqui, os tiranossauros não são fósseis. São predadores de topo ainda mais aterrorizantes. Caçadores com uma inteligência social que rivaliza com a de uma alcateia. Imagine-os, não como lagartos gigantes e lentos, mas como máquinas de caça perfeitamente adaptadas, com penas que lhes permitem regular a temperatura corporal, cérebros maiores que lhes conferem táticas de grupo, e uma ferocidade que foi aprimorada ao longo de dezenas de milhões de anos. Eles não são apenas monstros, são reis. E os raptores? Os dromeossauros, a sua agilidade e cérebro avantajado facilitaram sua estratégia. Eles não apenas caçam, eles se comunicam com uma linguagem complexa de sons e movimentos corporais. Pense em grupos coordenados, movendo-se pela vegetação densa como fantasmas, usando a sua inteligência para isolar presas e atacar com precisão letal. A sua evolução não parou, ela acelerou, transformando-os nos caçadores mais eficientes que este planeta já viu. Nos céus, os pterossauros evoluíram para gigantes alados do tamanho de caças a jato, com envergaduras de asa que escurecem o sol. Eles mergulham dos céus como mísseis vivos, não apenas para caçar em terra, mas também nos oceanos. Imagine um desses titãs a descer sobre as águas, as suas garras a agarrar megalodontes como se fossem meros peixes. Os mares também são diferentes. Os répteis marinhos, como os mosassauros, nunca desapareceram. Eles continuaram a crescer, a diversificar-se, a dominar as profundezas, criando um ecossistema aquático tão perigoso quanto a terra firme. Este é um mundo aperfeiçoado pela natureza, um ecossistema no seu auge brutal e magnífico. E nós? Onde estão os mamíferos? Onde estão os primatas? A resposta é: escondidos. Nossos ancestrais não tiveram a chance de descer das árvores. Na verdade, eles mal podiam sair das suas tocas. Por 66 milhões de anos a mais, os mamíferos permaneceram criaturas noturnas, pequenas, assustadas, vivendo nas frestas de um mundo que não lhes pertencia. Um mundo onde cada sombra podia esconder um predador, e cada ruído na noite era um aviso. Imagine uma vida inteira passada nas sombras, onde o som de garras no chão da floresta não é uma curiosidade, é uma sentença de morte. A pressão evolutiva não era para ficarmos maiores ou mais fortes, mas para ficarmos mais invisíveis, mais espertos. A audição se tornou a principal ferramenta de sobrevivência, capaz de detectar o mais leve estalar de um galho a centenas de metros. A nossa visão noturna seria excepcional. A nossa única arma não era força, mas astúcia, a capacidade de memorizar caminhos, de encontrar esconderijos, de prever o comportamento dos gigantes que nos rodeavam. Uma existência de medo constante, onde a sobrevivência não era garantida. Era uma vitória diária. E aqui, a história se torna realmente estranha. A inteligência teria surgido neste planeta. A consciência era inevitável. Mas ela não seria humana. Ela teria florescido primeiro nos dinossauros, em alguma linhagem dos dromeossauros, com os seus cérebros já complexos e organização social. A faísca da autoconsciência teria acendido. Uma civilização de saurianos. Imagine uma sociedade reptiliana, fria, eficiente, baseada na lógica da sobrevivência e do instinto. Eles não construiriam com aço e concreto. Eles cultivariam com biologia. As suas ferramentas, suas casas, suas armas, tudo seria orgânico, moldado e crescido, a partir de organismos vivos geneticamente modificados. Uma civilização em perfeita harmonia com a natureza, porque eles são a natureza no seu expoente máximo. E os mamíferos, forçados pela pressão constante de um predador inteligente, a nossa linhagem também teria cruzado o limiar. Para sobreviver aos saurianos, precisaríamos de nos tornar tão ou mais espertos que eles. A necessidade de enganar, de superar, de contra-atacar um inimigo que nos via como pragas, teria sido o motor da nossa própria evolução cognitiva. Não haveria uma, mas duas espécies inteligentes neste planeta. Uma, nascida da realeza evolutiva, dominando a luz do dia com a sua força e tecnologia biológica. A outra, nascida do medo e da escuridão, mestres da noite, da furtividade e da guerrilha. Então, o que aconteceria? Não é uma questão de se os humanos existiriam, mas de como. Não seríamos a espécie dominante. Seríamos os desafiantes.
Os rebeldes, uma tribo de primatas pálidos e de olhos grandes, usando a sua inteligência desesperada para lutar por um lugar ao sol, contra os verdadeiros senhores da Terra. As nossas ferramentas seriam rudimentares, mas a nossa mente seria a nossa arma mais afiada. Lutaríamos não por impérios, mas pela simples sobrevivência. Uma guerra fria perpétua, travada nas sombras, nas florestas e nas cavernas. A extinção dos dinossauros não foi o fim do mundo deles. Foi a única razão pela qual o nosso pôde começar. Isso levanta a pergunta final, e mais aterrorizante de todas. Se o asteroide tivesse errado o alvo, qual das duas espécies inteligentes estaria, hoje, a olhar para as estrelas e a se perguntar se está sozinha no universo? Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e deixe seu like.